Olá, estudantes, beleza? Estamos aqui agora para o vídeo 2 da apostila de março, hein? Então, esse aqui é o segundo vídeo que corresponde à apostila de março, beleza? E hoje nós vamos falar sobre potenciação e radiciação, beleza, meus queridos? Então, ó, agora papel e caneta na mão, né? Então, ou seja, pegue seu caderno, pegue seu lápis, que nós vamos ter que fazer algumas anotações muito importantes, beleza? Então, mas antes de nada, o que é potenciação, certo? O que significa potenciação? Potenciação é a operação matemática utilizada para escrever de forma resumida um número muito grande, ou é feita a multiplicação de n fatores iguais a que se repete. O que eu falei? Sei lá, né? Então, é isso mesmo, é estranho, mas visualiza aqui com o prof, olha só. Então, quando a gente trabalha com potenciação, nós temos isso daqui, ó, A elevado ao N. E aonde que o meu A é a base e meu N é o expoente. Este N me diz a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a minha base por ela mesma. Ou seja, ó, A elevado a N é igual a vezes A vezes A vezes A, quantas vezes forem necessárias. Olha um exemplo aqui com o número. Por exemplo, ó, 3 vezes 3. Eu não tenho dois fatores iguais? Então, 3 vezes 3, eu poderia escrever como 3 ao quadrado. Por quê? Então, olha só, minha base é o 3, que é o que está aqui do ladinho, né? E o meu expoente é 2. Então, ó, 3 ao quadrado é 9. Por quê? 3 vezes 3, 9. E se eu tivesse, por exemplo, 4 ao cubo, certo? Quanto que seria este 4 ao cubo? Então, vamos pensar. Seria o quê? 4 vezes 4 vezes 4. Então, ó, 4 vezes 4 vezes 6. Ainda sobrou um 4. Se eu multiplicar 16 por 4, isso aqui vai ser 64. Então, 4 ao cubo é igual a 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64. Beleza? Só que nós temos algumas propriedades dentro da potenciação que nos auxiliam justamente na hora de fazer essas multiplicações aí, beleza? Então vamos lá, as propriedades da potenciação. É aqui que eu preciso que você pegue seu caderno, seu lápis para fazer as anotações. Pausa o vídeo aí, ó. Congela, certo? Congela aí o seu vídeo e pega o seu caderno para que agora a gente precise fazer algumas anotações, para você ter alguns exemplos para ajudar na resolução dos exercícios da apostila. Beleza? Então, voltamos. Propriedades da potenciação. Primeira delas, produto de potências de mesma base. Definição: repete-se a base e soma-se os expoentes. O que você falou, professor? Repete a base, soma os expoentes. Então, olha aqui, ó. Potências de mesma base, ó. Multiplicação, certo? Isso aqui significa multiplicação, certo? Então, mesma base, A elevado a M, que multiplica A elevado a N. Ou seja, conserva a base, soma os expoentes. Vamos supor que eu teria lá 2 elevado ao cubo, que multiplica 2 elevado à sétima potência. Bases iguais, conserva. E soma os expoentes. Certo? Então, 2, 3 mais 7, 10. Então, 2 elevado ao cubo, que multiplica 2 elevado à sétima, é a mesma coisa que 2 elevado a décima. E aqui que a gente iria fazer, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2, 4, 6, 8 vezes 2 vezes 2. 10 vezes, ó. 1, 2, 3, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dá lá, ó. Então, ó, tá vendo? Então, eu tenho 10 números 2. Se eu for multiplicar tudo isso, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64.
vezes 2, 128, vezes 2, 256, vezes 2, 512, vezes 2, 1024. Então, o resultado final seria 1024. Então, quando eu tenho bases iguais, conserva a base e somo os expoentes na multiplicação, certo? Quando eu tenho multiplicação de potência, de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. A segunda agora, ó, divisão de potência de mesma base. Repete-se a base, só que agora, ó, subtrai-se os expoentes. Então, A elevado a M dividido, isso aqui também significa dividir, é igual a ó, M menos N. Então, agora eu tenho o quê? Então, eu tenho lá 2 elevado à sétima, dividido por 2 elevado ao cubo. Ó. Mesma base? Mesma base. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. 7 menos 3, 4. Então, eu tenho 2 elevado a quarto. O que é? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Outra forma de pensar, certo? Outra forma de pensar, para vocês verem que vai dar o mesmo resultado. Tinha 2 na sétima, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividido por 1, 2, 3, ó. Certo? Então, sempre que eu tenho valores iguais, só que, claro, né, ó, tá vendo uma multiplicação aqui, certo? Então, 2 vezes 2 vezes 2, e aqui embaixo também, a divisão. Então, isso aqui eu simplifico, que tende a 1. E agora, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá 16. Então, é por isso que acontece. Então, na divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Beleza? Multiplicação, conserva e soma. Divisão, conserva e subtrai. E quando eu tenho potência da potência, ou seja, mantém-se a base e multiplique seus expoentes. Quando eu tenho uma base para um novo expoente, e isso daí se gera uma nova base para um novo expoente, a gente chama que é potência de potência. Então, olha aqui, ó, A elevado a M, tudo aqui está elevado a N. Então, conserva a base e multiplica os expoentes. Seria o quê? 3 elevado ao cubo e tudo isso aqui elevado ao quadrado. Então, seria o quê? Conserva a base. Meu 3, ó. Agora eu faço aqui, ó. 3 vezes 2 fica igual a 3 elevado a sexta. Que eu poderia resolver como, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Se eu fosse resolver, ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Certo? 9 vezes 9, 81. Eu teria que fazer o quê? 81 ainda vezes 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 8, 72. Então, isso aqui é igual a 729. Tranquilo, né? Muito fácil, né? E se eu tiver uma distributiva em relação à multiplicação? Olha aqui, ó, A elevado a M, que multiplica B elevado a M, que multiplica C elevado a M. Então, eu posso fazer o quê? A vezes B vezes C e elevado a M. Vamos supor lá, ó, tenho 2 ao quadrado que multiplica 3 ao quadrado que multiplica 4 ao quadrado. Então, é a mesma coisa que eu fazer o quê? Fazer 2 vezes 3 vezes 4 ao quadrado. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Isso aqui está ao quadrado. O que é 24 ao quadrado? É 24 vezes 24. Então, vamos já montar a continha aqui do ladinho aqui, ó. 24 vezes 24. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Somando, 9 e 8, 17, vai 1. 576. Então, isso aqui é igual a 576.
Beleza? Tá fácil, né? Então, seguimos. A distributiva em relação à divisão. Aqui, ó, A elevado a M dividido por B elevado a M. Só que aqui nós temos que chamar um detalhe, né? Então, meu B tem que ser o quê? Diferente de zero, né? B tem que ser diferente de zero, porque se tiver zero aqui não tem divisão. Então, vamos supor lá, eu tenho 48 ao quadrado dividido por 6 ao quadrado, certo? Então, eu posso escrever como 48 dividido por 6, e tudo isso daqui está elevado ao quadrado, certo? 48 por 6, quanto que dá a divisão? Hã? Rapaz, vem dizer que você esqueceu a tabuada do 6. Pode não, ó. 48 por 6, 8, porque 6 vezes 8, 48. Só que isso aqui está ao quadrado. Isso que significa o quê? 8 vezes 8. 8 vezes 8? Hã? Não, não é 48 não. 8 vezes 8 é 64. Beleza? Tranquilo? E a última propriedade da potenciação é qual? Quando o expoente meu é negativo. Então, dado uma potência A elevado a um expoente menos M, com A e M reais, e o seu resultado igual ao inverso de A elevado a M. Ou seja, basta inverter a fração, trocando o denominador de lugar com o numerador. E daí o expoente que estava negativo torna-se positivo. Está aqui, ó. A elevado a M é igual a 1 sobre A elevado a M. Vamos supor que eu tivesse 2 elevado a menos 4. Quando isso acontece, eu coloco 1 sobre 2, daí agora o 4 que estava negativo torna-se positivo. Seria o quê? 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, é 1/16 avos. Mas e se eu tivesse 3 quintos? Ó, fraçãozinha, ó, entre parênteses, elevado a menos 2. Isso aqui é o quê? Eu inverto a base, só que agora tem o número 5. Antes aqui era como se eu tivesse o número 1. Então, eu vou fazer o quê? 5 terços. Isso aqui está elevado ao quadrado. Então, 5 vezes 5, dividido por 3 vezes 3. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 3, 9. Então, 3 quintos elevado a menos 2 é a mesma coisa que 25 nonos. Tranquilo? Então, vamos dar uma recapituladinha rapidinho. Nós temos potenciações de bases iguais. Quando isso acontece, conserva a base, soma os expoentes. Divisão de bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. Potência da potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Quando tem a distributiva na multiplicação, eu multiplico todas as bases e posteriormente elevo ao meu expoente. A divisão, a distributiva da divisão, também eu posso fazer o quê? Fazer a divisão, se for conveniente, e posteriormente elevar ao expoente. E por último, quando aparecer um expoente negativo. Toda vez que me aparecer um expoente negativo, eu inverto a base e o meu expoente se torna positivo. Cuidado, hein? Se não tem ninguém embaixo da base, significa que é o valor 1, tá? Por isso que dá 1 sobre. Olha como o professor escreveu aqui, hein? Não se esqueça. E se já for uma fração que nem esse exemplo, ó, basta inverter a fração. E o negativo tornou-se positivo. Beleza? Tem bastante exercício para praticar lá na apostila, tá? E nós não podemos se esquecer, meus queridos, é da nossa radiciação. Por quê? A radiciação é a nossa inversa da potenciação. Então, tudo que acontece na potenciação, utilizamos o inverso na radiciação. Então, radiciação. A radiciação calcula um número que, elevado a determinado expoente, produz um resultado inverso da potenciação. Claro, né? O professor fala grego aqui, mas vamos para os números. Olha só. Opa, passou rapidinho demais. Primeiro, quando a gente tem a radiciação, o valor que vem
aqui em cima da perninha da radização nós chamamos de índice, certo? Este símbolo aqui se chama radical. O valor dentro da raiz aqui se chama radicando. E o valor que eu encontro se chama raiz. Olha só aqui, ó. Raiz quadrada é 9. Então, se não tem ninguém, é a mesma coisa que o número 2. Então, significa raiz quadrada. Essa aqui já é uma raiz cúbica, certo? Então, ó, raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por quê? Se eu fizer 3 vezes 3 não é igual a 9? Então, olha só aqui, ó, 3 duas vezes. Olha o valor que apareceu lá, duas vezes. Vamos praticar um pouquinho mais. Então, se eu pedisse para vocês, ó, a raiz cúbica, então tem que colocar o valor 3, raiz cúbica, de 125 é igual a quanto? Certo? Ou seja, eu vou observar o meu índice aqui. Isso daqui vai ser igual a quem? A um valor que multiplicado por ele mesmo, certo? Seja igual a 125. Por isso que, ó, 1, 2, 3. Então, qual valor que elevado ao cubo é igual a 125? Certo? Então, qual valor que elevado ao cubo é 125? Então, nós temos que pensar assim, ó, tá vendo? Ó, eu transformei em uma raiz em uma potência. Ó. Qual número? Ó? Tem que pensar no número que multiplicado ele por ele mesmo é 125. Nesse caso, vai ser o valor 5. Então, isso daqui vai ser 5. Por quê? 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Ou seja, 5 ao cubo, ó, 1, 2, 3, 3 é igual a 125. Então, portanto, a raiz cúbica de 125 é 5. Beleza? Mais um exemplo, ó. E se eu tiver a raiz quinta de 1025? A raiz quinta de 1025. Ah? Quanto que vai dar? Certo? Vamos pensar. Um número que multiplicado por ele 5 vezes é igual a 1025. Só que aqui não é 1025, é 1024, senhoras e senhores. É 24. 1024. Desculpa aí, acontece. Certo? A raiz quinta de 1024, certo? Então, qual o valor que vai dar isso daqui? Então, eu tenho que pensar o quê? Qual o valor que vai dar? Então, eu tenho que pensar que eu tenho que ter um valor, certo? Que multiplicado ele por ele mesmo, 5 vezes, vai ser 1024. Então, isso aqui é o quê? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vezes tem que dar 1024. Então, eu tenho que pensar que um valor elevado na quinta potência tem que ser igual a 1024. Neste caso, o que a gente pode fazer? Nós podemos fatorar em números primos, mas calma, vocês vão aprender mais para frente a fazer isso. Aqui no caso, é claro que o professor já vai dar a resposta para vocês, que vai ser o valor 4. Então, 4 elevado à quinta potência é 1024. Por quê? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 é 1024, certo? 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. Ainda sobra um 4. 16 vezes 4, 64. Ainda sobrou esse 16. 16 vezes 64, 1024. Certo, senhoras e senhores? Então, assim, meus queridos, aqui, ó, trago uma pequena revisãozinha, porque que a potência e a radiação andam junto. Então, dá uma pausa, copia isso para o caderno. Inclusive aqui, ó, temos a definição, temos a propriedade, uns exemplos, né? Aqui o professor fez meio assim corridinho, mas ó, certo? Então aqui tem ó, radiciação, ó, o índice, o expoente, certo? Até inclusive aqui, ó, que volta. Tá bom, meus queridos? E como sempre, né? Vamos estudar, porque senão a gente não sai do lugar. Beleza, meus queridos?
e até o próximo vídeo.